acordou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia. A palavra se fez carne e habitou entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era o seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, João é considerado pelos evangelistas, o evangelho que nós lemos, pelos biblistas e teólogos, o evangelho mais teologal, mais teológico. E se os irmãos pararem para pensar e fazerem uma comparação, vocês vão ver que João ele retoma o primeiro capítulo do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, ou seja, o livro das origens, começa assim: no princípio era a palavra, E a partir da palavra se fez a luz. Jesus é retratado como a palavra. Palavra aqui na teologia joanina, como na teologia também do livro do Gênesis, é origem de todas as coisas, porque a palavra contém a vontade de Deus. Mas vejam, na nossa história, na história da salvação, nós usamos um termo na teologia chamado economia da salvação. Economia da salvação, ou seja, a história da relação de Deus com a humanidade. Deus sempre elegeu algumas pessoas para falar em nome dele, para nos transmitir a mensagem. Sim, no Antigo Testamento nós temos nosso pai Abraão. Nós temos os patriarcas. Nós temos Noé. Depois vem José, Moisés, aí vem os juízes, depois os profetas e profetisas, as juízas também, Débora era juíza. Então,
Deus sempre, ao longo da história, elege alguns para transmitir a sua mensagem. Hora de correção, de censura, hora de esperança, como essa do profeta João Batista, que nós logo entendemos, né, que esse mensageiro, que tem os pés belíssimos, é formoso, nada mais é do que o enviado de Deus, o Messias, né, o Emanuel, que Isaías falou durante todo esse tempo do advento, né? Leia desde o princípio do capítulo 7 do seu livro. Mas em Jesus Cristo, e é isso que João quer nos ensinar. Em Jesus Cristo, Deus se comunica diretamente conosco. É isso que Jesus representa, a comunicação de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Isso mostra, meus amados irmãos e irmãs, proximidade. Ora, Deus sempre se fez ouvir a sua voz por aqueles que Ele chamou para viver esta missão. Mas agora, Ele quer estar junto de nós. Por isso, o seu Filho Jesus Cristo mostra a intimidade, mostra este vínculo, esse laço que nós temos com Deus. E mais, João vai dizer, aqueles que acolheram o Salvador, o menino Deus, Deus os constituiu filhos dele também. Nós não somos como Jesus, filho unigênito. Nós não temos aquilo que na teologia se chama homósios, não é? Ou seja, a mesma natureza de Deus, né? Jesus é unigênito porque ele tem a mesma natureza de Deus, né? Ele é Deus com o Pai, não é? Mas nós não temos essa natureza, não somos homógeneos, a natureza e substância de Deus, não é? Mas nós, nos diz João, por acolhermos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, ou seja, somos em Cristo alçados a esta intimidade. E aí Paulo vai dizer, devido a esta intimidade, Deus se comunica para conosco, através do seu Filho. Escutai-o, né? No Monte Tabor nós ouvimos isso, o evangelista Marcos, escutai, este é o meu Filho amado, escutai-o, porque nele eu coloquei todo o meu amor. Mas por que Deus quer que o Filho assuma a nossa carne? Porque Ele quer nos lembrar a grandeza que nós somos enquanto criaturas, que Ele veio para nos salvar, para nos redimir. Ora, isso nós não temos dúvida, mas Deus em Jesus Cristo quer nos mostrar algo que existe em nós desde o princípio, porque assim Ele nos constituiu. Por isso em Gênesis, quando nós ouvimos, e Deus os fez no sexto dia, né? Nós somos a última obra criadora de Deus no sexto dia, e Deus os fez, homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança dele, ele nos fez. Jesus veio ao mundo também para nos lembrar disso. Imagem e semelhança de Deus. E na antropologia teológica, imagem e semelhança de Deus significa viver aquela capacidade que Deus nos dotou desde a criação. E que capacidade é essa? Jesus nos lembra como encarnado, aquele que assume a nossa carne, a nossa natureza humana. A capacidade de sermos criativos, a capacidade de emocionar as pessoas, de ser solidário, fraterno, de levar a alegria, de instruir, orientar, ensinar. A capacidade de perdoar, de sermos misericordiosos. Tudo isso Jesus exerceu no nosso meio. A capacidade criativa, né? De criar as coisas, de apontar soluções. Tudo isso, irmãos, são os atributos cuja fonte é Deus. Ele nos transferiu. Ele transferiu para nós, né? Ele nos deu isso. E isso é fundamental para a nossa realização. Pois bem, o Emanuel, o Deus conosco, veio nos lembrar disso. Olha, vocês são imagem e semelhança de Deus. Por isso, Deus deu a vocês, né, algo que é transformador, capaz de mudar todas as coisas. Porque o Pai nos dotou
com estas capacidades. E é isso que nós precisamos exercer no mundo, porque senão nós não nos realizamos. Sem realizarmos aquilo que Deus nos criou para realizar, nós não seremos e não somos felizes. Então vejam, nós somos tão preciosos, e o Emanuel, o menino Deus, daí a nossa alegria, porque ele nos lembra disso. Nós somos tão preciosos que Deus nos coloca para gerenciar a sua obra. E quem é aquele que vai nos conduzir nisso? Jesus Cristo, o menino Deus. Por isso que para nós, a presença de Jesus por si só é renovadora. É renovadora e é fonte de esperança. Porque Ele nos lembra que nós podemos transformar o meio que vivemos. Sim. Jesus veio nos dizer: não sejais simplesmente conformistas com as coisas que não nos desagradam, que não lhe agradam. Não. Exerça a sua capacidade criadora, porque a luz de Cristo brilhou em nós. Luz da luz, dizia o evangelista João. E aonde essa luz reflete? Essa luz reflete e se faz ser presente em nós. O Natal é isso. O Natal é esta lembrança. Puxa, se eu recebi o Cristo e fui constituído filho de Deus e estou refletindo essa luz, não tem por que eu buscar dar um sentido à minha vida. E qual o sentido que a minha vida tem, senão a vontade de realizar aquilo que Deus espera que eu realize? E aquilo que eu realizo em Cristo é aquilo que vai me levar à verdadeira felicidade. Portanto, irmãos, nada pode roubar a nossa alegria. Nem os momentos mais difíceis. Como o que nós hoje, aqui, junto a esta família, eles estão vivendo, e nós também, não é? A nossa irmã Dozolina, que partiu para a casa do Pai, e a memória do 7º dia nós estamos fazendo aqui hoje. Claro, há tempo para tudo, né? Eclesiastes capítulo 3, né? Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para juntar pedra, tempo para tirar pedra, tempo para falar, tempo para silenciar, tempo para correr, tempo para parar, tempo para chorar, tempo para sorrir. Então, o luto, em meio a esta felicidade, alegria, ele não deve, em meio a essa felicidade, essa alegria do Natal, o luto não deve obscurecer, meus amados irmãos, esta boa nova do nascimento de Jesus. Não. Nós vivemos o luto, o luto é um recolher-se, para chorar, para lamentar, mas o luto nosso, irmãos, é sempre acompanhado da esperança. Esperança em quê? Esperança na ressurreição. E tudo isso por causa desta encarnação de Jesus. Então, nós temos um tempo para chorarmos, para vivermos esse luto. A igreja vai dizer, não é? É os 7 dias ali de reflexões, de orações profundas, mas sem perder a esperança na ressurreição. Sem perder, nesse tempo de Natal, a alegria por receber o nosso Salvador. Porque se nós não recebêssemos o Salvador, não haveria ressurreição. Então, a ressurreição é a certeza de que os nossos entes queridos que já não se encontram aqui, e que acreditaram no Senhor, e que viveram para Cristo, estão agora sobre os cuidados dele. Mas, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade de nós estarmos mais unidos. Sim. Porque se Deus nos deu esta capacidade, Jesus veio nos lembrar que nós devemos ser solidários, devemos compreender a dor do outro e caminhar com o outro nesse momento difícil, é porque esta relação é própria de quem é criatura de Deus. Criatura de Deus. E por isso hoje a igreja, nesta missa de Natal, faz memória dos nossos entes queridos. De modo muito especial, esses
que nós aqui citamos, sem nos esquecer de todos os outros fiéis falecidos da igreja, na certeza de que para eles agora a presença de Cristo é eterna, não é? É eterna no reino dos céus, não é? Eterna lá. Eles estão na presença dele, celebrando o nascimento deles lá, junto a ele. Nós aqui estamos ainda. Somos peregrinos da esperança, como nos diz o ano jubilar. Um dia teremos esta alegria também, graças à fé e à misericórdia de Deus, de poder adentrar no reino celeste. Mas recebam aqui, meus amados irmãos e irmãs, em meio a esta alegria do Natal, a nossa oração, a nossa presença fraterna, singela, não é? Solidária àqueles que choram. Porque quando nós perdemos um membro da igreja, toda a igreja se comove e toda a igreja se une em oração. Não é apenas um familiar por si só, isso basta. Uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, uma neta. Não, não é apenas alguém que partiu. É membro da igreja, membro daquela família e membro da família dos discípulos de Jesus. Então toda a igreja se comove, mas toda a igreja também deposita a certeza na ressurreição. E tudo isso, volta a dizer, porque Jesus nasceu e veio ao mundo. Por si só, isso deve ser maior do que qualquer dor que possamos sentir. Porque a alegria da encarnação do Senhor abre para nós as portas do céu e garante aos nossos entes queridos a alegria eterna que não se esgota jamais. Louvado seja o nosso Senhor